Essas moedas de emergente, seja Rússia, seja Brasil, mexe com menos, mas um pouco também. Acho que eram muito para trás, assim, são moedas muito baratas, assim. Acho que as pessoas não queriam investir por causa de dois motivos, assim. De modo geral, você vai um lugar que tem mais risco, no caso da Rússia, geopolítico, no caso do Brasil, fiscal, você exige um prêmio maior para estar investindo nesses lugares. Então, você estava num ambiente onde as commodities eram baixas, então o risco das contas externas era maior porque as commodities estavam baixas, no caso do Brasil que exporta commodities, no caso da Rússia que exporta petróleo. Num ambiente onde os juros eram muito baixos nesses países e onde você tinha risco. Então, a única forma de você compensar esse risco é com uma moeda muito barata. E é a história do Brasil. Você colocou os juros de 2% num país com risco fiscal alto, a moeda bateu lá quase R$ 6 por causa disso. Agora essas coisas estão ajustando, porque o juros está subindo no Brasil, vai voltar para 6, 6,5. O risco fiscal está caindo, porque o déficit já está convergindo para um patamar no ano que vem próximo de 1% de déficit primário. Não é que a situação brasileira fiscal está resolvida, não está nem de perto resolvida, mas também a gente não está explodindo. A verdade é no meio do caminho, não é aquela história do mercado que a gente ia quebrar, mas também na história que vai ser tudo uma maravilha. Sim. A história está, geralmente a realidade está ali no meio, e é o caso do Brasil. O Brasil é um país que tem uma dívida grande, com um déficit não tão grande assim em relação aos outros lugares. Então o déficit está diminuindo, então o risco fiscal está caindo. As contas externas, o risco está menor, porque as commodities que o Brasil exporta estão subindo de preço. Então o Brasil, minério de ferro, por exemplo. E o juros está ajustando, então você tem uma relação juros com risco menor. O risco está caindo, seja por causa das contas externas, das commodities, seja por causa do fiscal, enquanto o juros está ajustando uma moeda que ainda é barata. E acho que essa é um pouco a história do real, porque a gente ainda gosta. Essa é um pouco da história de por que a gente gosta da Rússia, da moeda na Rússia. Exportador de petróleo, juros 5,5 e subindo. O país tem contas fiscais excepcionais, aquilo ali é uma fortaleza quase, mas ninguém queria investir, porque tinha medo do petróleo antes, e dois, porque tinha muita discussão política em cima dos Estados Unidos contra a Rússia, né? Aquela discussão de sempre. Esses riscos estão diminuindo, eu acho que esses lugares vão começar a atrair capital. Então é daí que a gente está vendo. E onde a gente financia, eu acho financiar com dólar eu acho pior. Porque, como eu falei, eu acho que os Estados Unidos é um lugar que está atrasado. Os Estados Unidos é um lugar que a economia está muito boa em relação ao nível dos juros. Então, é um lugar que eu acho que os juros pode fazer uma subida mais rápida que o mercado espera. A gente gosta de financiar mais, principalmente com moedas europeias. Legal trazer essa ideia. Quando você fala financia, é porque no mercado de câmbio, você nunca está comprado só, né? Você sempre tem um par ali. Que a gente geralmente pensa, assim, quando a gente fala dólar, geralmente está pensando dólar contra o real. Então a pessoa está olhando 5,15 a 5,15 reais por dólar. Eu estou te falando o seguinte, em vez de eu estar no reais por dólar, eu estou no reais por euro. Sim. É isso que eu estou falando. Eu estou no reais por coroa sueca. Eu estou no reais por range da África do Sul. Então, moedas é um par, você está um país contra o outro. O dólar que a gente olha é o Brasil contra os Estados Unidos. Eu estou no Brasil contra a zona do euro. Eu estou no Brasil contra a Suécia. Estou no Brasil contra a África do Sul. Que essa é uma dúvida, é legal esclarecer, porque não fica muito óbvio, né? Quando a pessoa fala que porque tá comprado, geralmente ele pensa, tá comprado em dólar e tá versus geralmente a gente pensa tudo sobre mas o dólar. Mas se você tá comprado no real, o cara mas ele tá comprado em real, com real, né? E isso é uma dúvida legítima, porque quando eu na Infomoney, quando eu fazia a cobertura de mercado, tinha uma jornalista, não vou falar o local que era, né? Mas ela sempre ligava para bater a cotação da moeda, né? E aí teve um dia que foi uma outra jornalista que ligou assim. Ela falou, mas quanto é que fechou o dólar? O dólar fechou a 3,50. Tá, mas esse é o dólar frente ao quê? Eu falei, não, frente ao real, né? O dólar fechou a R$3,50. Tá, mas e o dólar contra o dólar? O dólar vale $1. Ela, como assim? Aí eu falei, poxa, mas a gente até deu risada ali na hora, mas realmente fica daquele tilt na cabeça da pessoa, né? Pô, mas a moeda, ela sempre vai valer em relação à outra, A né? outra, exatamente. Mas falou legal dos longs, nesse lado dos shorts. Porque os shorts são os países que vão ficar para trás sobre os juros, vão ser os financiamentos para a conta de capital do mundo. É que são tão diferentes, né? Você falou de África do Sul, falou de Suécia. É que assim, a Suécia e a Europa é um caso meio parecido. São países com juros baixos, onde esses juros devem ficar baixos por muito tempo. Eu consigo ver os Estados Unidos normalizando os juros em algum momento de 2022. Não consigo ver a Europa normalizando os juros no meu horizonte visível. E a Suécia... Por que você acha que a economia vai demorar muito mais para Quer ver uma coisa que é até curioso? Assim, todo mundo fala a inflação é um problema global por causa de problemas de cadeia de oferta, né? E aí o grande exemplo é do carro, né? Porque está faltando carro, porque faltou semicondutor, ninguém consegue produzir carro. Mas é curioso, porque é um problema global, mas a Europa não parece muito grande. Se você olha a inflação, se fosse tão global, você deveria ter com a inflação da Europa parecer com os Estados Unidos. E não está, nem de perto. A inflação da Europa está abaixo da meta.
no meio desse processo que a gente está chamando aqui de escassez. Uhum. E agora a Europa também está reabrindo, porque a vacina fez o catch-up com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam muito na frente da vacina, agora a Europa está chegando lá. Então também está reabrindo. Então também a pressão de reabertura da economia também está aparecendo na Europa e a inflação não está no nível dos Estados Unidos. A inflação está ainda baixa. Então, assim, a dificuldade... A Europa teve muito menos estímulo fiscal. A expectativa de inflação na Europa é ainda mais baixa do que a americana. O problema demográfico é ainda maior. Então, a gente vê que, na verdade, que o problema de inflação lá é um problema mais difícil de resolver. Consequentemente, o juros vai ficar mais baixo por mais tempo. Então, a gente acha que é melhor compor o portfólio com eles, vão demorar mais para subir os juros, e geralmente protege. Pega tipo um dia como hoje. O real apanhou do dólar, é verdade. Ele apanhou também de outras moedas, mas menos. A gente caiu, sei lá, quando eu saí da tela estava 1% o real apanhando do dólar, mas em relação à Suécia estava apanhando 0,40%. Porque a Suécia estava caindo também contra o dólar, né? Sem fazer a triangularização. Então a gente acha que compõe melhor o portfólio. E a África do Sul é um pouco disso também. Essas moedas, apesar de a gente gostar, porque são os caras vão ficar com juros baixos, que a gente acha que vai mandar dinheiro para fora do mundo, que é o caso da Europa, a gente sabe que moeda no real é uma moeda bem mais arriscada. Então eu gosto de compor a carteira com uma moeda do outro lado também que seja arriscada, para você poder ter uma composição de portfólio melhor. E o caso da África do Sul entra nisso. Acho que é um país que tem um perfil arriscado também, tem uma dívida alta, num lugar que os juros é mais baixo que no Brasil, e deve ficar mais baixo por mais tempo, porque tem bem menos pressão de inflação, porque ele não teve tanto fiscal como a gente. E lá, diferente daqui onde o crédito começou a melhorar, lá o crédito não tem nenhum sinal de vida. Então, assim, o país vai ficar crescendo menos, porque não tem fiscal, não tem ciclo de crédito. Juros devem ficar mais baixos por mais tempo. O país também tem problema fiscal, cuja moeda tinha performado muito melhor do que a nossa. Então, acho que compõe também esse portfólio para ele não ficar tão riscão, tão dependendo do ambiente de risco mundial. Foi a África do Sul ou foi a Turquia que colecionou ministro da Fazenda, ministro da Economia, trocava mais do que treinador de futebol aqui no Brasil? Não, a Turquia é boa nisso, mas assim, os dois têm problemas, assim, mas acho que a Turquia é mais. E só uma pergunta muito mais por curiosidade mesmo, né? Porque como é que é o processo de montar uma tese de investimentos long ou short em um país? Assim, você tem que virar de fato um especialista no país ou é muito mais fazer um checklist de condições macroeconômicas, ali, como você falou, taxa de juros, como é que está o fiscal, ou tem que de fato buscar virar quase um especialista, sei lá, visitar o país, conversar com alguém que já morou lá, trabalha lá? Porque aqui, como pelo próprio nome do programa, né, Stock Pickers, quando a gente vai falar, tô investindo na Natura, aí peguei meu estagiário para virar consultor da Natura, eu fui lá visitar a fábrica da Natura, conversei com o ex-diretor da Natura, o cara faz todo um checklist ali de gastar a sola de sapato mesmo ali, né? E quando você vai operar moeda, precisa de fato disso ou não é tão necessário? É muito mais, você pode ali fazer um estudo ali muito mais ligado nas condições macroeconômicas que um terminal Bloomberg entrega ali. E como é que é um feito? Ponto, assim, no nosso caso, a gente tem uma pessoa que olha, assim, na divisão dos analistas, cada analista geralmente pega 2 ou 3 países, então a gente tem uma pessoa que só olha África do Sul e Rússia. Então, essa pessoa está sempre olhando todos os dados desse país, todos os desdobramentos políticos que estão acontecendo nesses países e está acompanhando o país. Não quer dizer que a gente vai ter sempre posição nesse país, muitas vezes não tem, mas a gente está sempre olhando o que está acontecendo. E em algum momento vai alinhar o cenário econômico que essa pessoa está vendo, e aí é bom você conversar com as pessoas também do local. Não sei se precisa mais ir presencialmente, né? No mundo que a gente vive hoje, você pode fazer uma conferência, falar por um laptop, mas é bom você conversar com um local. Mas não rola uma pressão, sei lá, o cara vai sair de férias, vai pra onde? Pô, vou pra Grécia. Não, Grécia não, né? Já vai pra África do Sul, Rússia, né? Já tá ali perto. Pegar o inverno russo, né? Não. Mas é um pouco dá disso. Dá uma passadinha. Mas fica só um mesinho lá. Então as pessoas geralmente têm que estar conversando com os locais para tentar entender o que está pensando, o que está sendo discutido. Então isso é importante. E aí, bom, você acompanha os dados, você conversa com os locais, você vai formando uma cabeça do que está acontecendo com o país. Em algum momento o preço pode te dar uma entrada. Então no caso da África do Sul, a gente é cauteloso há algum tempo. A única coisa boa da África do Sul é que tem contas externas super sólidas. Porque estava... Eita, meu microfone caiu. Porque estava com contas externas super sólidas. E produção, acho que é bom... Não consegui, eu acho. Será? Foi? Ficou meio molenga que o... Falou de
E olha que nem falamos de nada polêmico, né? Porque semana passada a gente falou mal da reforma tributária, deu um pane no nosso áudio aqui. E agora falou da África do Sul, não sei qual o poder de influência. Aliás, hoje aconteceu uma coisa muito curiosa e, pessoal, só estou enrolando um pouco aqui estão apertando o microfone aqui certinho. Mas hoje a gente falou quando a gente falou de Marfrig de manhã, a gente falou dos produtos, eu falei, nossa, cara, tem que falar antes da sua análise, a picanha base deles é incrível. Aí o cara falou, não, realmente é muito boa e tal. Isso foi 8h30 da manhã, 8h30 da manhã. 9h30 da manhã eu recebi um e-mail do Pão de Açúcar falando promoção base 20% de desconto. Falei, não é possível. Não é possível. Alguém ali ouviu, preparou e mandou ali, ou é muita coincidência. Não comprei ainda, tá, Pecar? Então daqui a pouco, quando voltar da gravação, eu vou comprar. Voltamos agora. Mas era isso, Thiago. É assim que vai. Então, é uma pessoa acompanhando, formando uma visão sobre o país, esperando um preço para entrar. E aí está discutindo com os gestores. Então, tem um gestor que só olha a parte da fixa nacional. Está discutindo com os economistas. E aí está tentando formar esse portfólio de moedas, no caso que a gente está discutindo aqui. E, em algum momento, essa conjunção do que a gente está vendo de economia, com o preço do mercado, com como a gente está pensando o cenário mais global, vai fitar para você montar a carteira.